os parentes, aqueles que acompanharam, né, os amigos também. Eu queria brevemente, né, só falar alguma coisa do nosso curso, que tem que ser breve mesmo, porque é um curso de praticamente 9 meses de alguma coisinha, né, é o tempo de uma gestação, então é muita coisa. Então eu pedi muito que Deus me ajudasse, né, que cuidasse da minha boca, para que eu pudesse transmitir para a igreja um pouco daquilo que ficou marcado, né, no nosso coração, em função desse curso, né, que o próprio nome, né, é a Escola de Líderes. É um curso que, inicialmente, a essência dele é para que haja dentro da congregação o surgimento de grupos de crescimento. E eu modestamente, eu acho que o grupo de crescimento tem uma importância muito grande na congregação, porque ele serve de porta de entrada, né? Às vezes, uma pessoa talvez não venha na congregação, até porque o diabo põe muita coisa na cabeça dela, tem medo, pensa várias coisas que a gente sabe que não precisa acontecer, mas no mundo menor, de repente a pessoa é acolhida com amor, né? E aqui passa a ser uma introdução da vinda dela para que passe dessas portas, né? E depois disso, né, eu acho que cada um de vocês sabe que quem faz é Deus. Então eu queria, em primeiro lugar, né, citar, porque quando a gente fala de escola de líderes, né, nós estamos passando um período aqui na Terra, né, e às vezes esse nome assim, Amém. Líderes, né, eu acho importante, isso foi muito marcado, né, foi muito revisado no bom sentido durante o nosso curso, né, para que se separe, né, a questão de líder do mundo secular e o líder da igreja, ou aquele que vai desenvolver uma função. E eu queria convidar, né, aqueles que quiserem para abrir a palavra de Deus em João, capítulo 13, nos versículos 1 a 5. Então, irmãos, aqui na minha Bíblia, né, diz assim, João 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingida. Eu acredito, meus irmãos, minhas irmãs, né, os meus colegas com tanta vontade, né, me escolheram para poder representar o nosso sentimento contra a escola. Eu acredito que isso despenca daquilo que verdadeiramente, né, alguém que se propõe a entregar o coração para que Deus o conduza, que faça dele, né, um líder de alguma situação dentro da congregação. Isso desvém, né, porque esse, né, que foi o maior dos líderes, né, se fez servo nesse momento. E eu gosto muito de compartilhar, quando eu tenho assim, oportunidade, eu acho que a palavra de Deus é de uma riqueza sem tamanho, né? E Deus conseguiu, Jesus, nesse gesto, ele conseguiu, né, lavando os pés dos discípulos, né, ele lavou aqueles pés. E naquele tempo a gente sabe que o chão, cara, era um chão de pedras, um chão difícil de caminhar. Ninguém tinha um Adidas de R$500 para pôr no pé, né? A coisa era meio natureza mesmo. Então os pés eram calejados, né? Existia poeira no tempo, né, naqueles pés. E Jesus fez isso, né? Ele soube reconhecer, né, o sofrimento daquelas pessoas que
representada naqueles pés calejados. E eu peço graça de Deus, né, para cada um de nós, para aqueles a quem Deus achar por bem usar e seguir levando no desenvolvimento da liderança, né, que nós tenhamos verdadeiramente, né, essa capacidade, esse amor assim, no coração, para ver aquele pé calejado, né, para ver aquela alma calejada, para sentir o sofrimento de um irmão, de uma irmã. E isso, né, nem só no grupo de crescimento, mas no dia a dia, naquele que cuida do estacionamento, naquele irmão que abraça aquele que entra. Isso é verdadeiramente, né, o agir de Deus dentro de uma congregação. Então, eu acredito, meus amigos, né, meus irmãos, que isso representa bem. Outra coisa que é preciso que seja frisada, né, é que nenhum de nós, e eu me atrevo a falar, porque eu conheço, né, o coração nosso, aquilo que nos levou nesses 9 meses a trilhar esse caminho. Ninguém aqui se ensoberbece, ninguém aqui acha que é melhor ou pior que ninguém. Nós temos um coração entregue a Deus, né? E Deus, por amor, por bondade, Ele não fica olhando se alguém tem mais estudo, tem menos estudo, se tem um carro bom ou se não tem um carro bom, né? Nos foi, né, principalmente no meu coração, e eu suponho que no coração de todos, né, uma lição de humildade, para que se pense todos os dias, assim, que quem faz a obra é Deus, né? Nós somos, assim, instrumentos na mão de Deus, e essa humildade, assim, é importante que se mantenha, é importante que ela nos acompanhe no nosso caminhar. Eu também queria homenagear, né, os nossos professores, né, que com tanto amor, né, com tanto desprendimento se propuseram a vir nessas aulas, né. Se for pensar, são 9 meses, são quase 40 segundas-feiras, né, e muitas vezes eu sei que foi uma correria para chegar, a gente tomava um banho correndo, vinha para cá, né, os 3 pastores que nos acompanharam. E eu queria ler uma passagem, se a igreja quiser acompanhar, que está escrito em Jeremias 3, versículo 15. Aqui diz assim, meus amigos: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, e vos apacente com conhecimento e com inteligência. Eu, particularmente, eu tenho para mim, assim, a figura do pastor. Eu procuro, esses dias eu procurei, assim, pensar alguma coisa, não que a gente tenha que se apoiar no mundo, pelas coisas do mundo, mas existem situações aqui no nosso mundo secular em que a gente compra uma causa, né? Até porque foi ontem, né, um dos maiores clubes aqui do Rio Grande do Sul, eu acredito que até o que mais títulos tem, mas isso não é, agora não vamos entrar no mérito, teve uma eleição e um presidente foi eleito, né? E é interessante para algumas coisas, né, a gente se pega agora. Então, agora sem brincadeira, mas quem é colorado, né, agora vai torcer ali pelo Pífero que ganhou. Ele daqui a pouco dá uma rateada no outro domingo, o Internacional ganha, a coisa vai assim, né? E eu pensei que esse exemplo talvez nós pudéssemos ter, né, além de ser colaboradores dos nossos pastores, que a gente fosse torcedores de vocês. Torcedores assim no sentido de ver, né, de ver paz na vida de cada um, de ver a família unida, de ver a família sem provações, de ver uma boa circulação financeira, de ver paz, de ver assim, coragem, para que vocês tenham mais tempo para se dedicar para cada um de nós. Porque, irmãos, é difícil mesmo, né? A gente tem, e eu já fiz isso, eu já incomodei, a gente já incomoda, né? E esse amor é louvável, esse amor é de Deus.
Porque o pastor, os pastores, né, eles têm uma vida secular que às vezes é pior do que a nossa, né? São atribulações, uma série de coisas, eles têm filho, têm família. Então eu peço assim peço a oração de vocês, né? É bom até eu acredito que todo mundo ore, mas vamos orar mais, né? Vamos ter assim, esse amor no coração para poder fortalecer essa nossa obra, né? Eu sempre gosto eu já pedi oração para o pastor, eu acho interessante, né? Uma coisa, isso é particular, que a gente não sobrecarregue o nosso pastor, né? E Deus escuta, cada um de vocês escuta a mim. Mas como é bom poder, eu costumo dizer, né? Eu peço para o pastor para orar comigo. Não que ore por mim, ele não precisa fazer a minha parte, porque a minha parte, né, de me perdoar, de me dar a graça da salvação, Jesus já fez, Jesus me ama da mesma maneira que ama eles. Mas orar comigo, né, nos fortalecermos no oração, para que nós pelo menos sejamos dois, né? Vocês sabem o que a palavra de Deus diz que quando duas pessoas se unem em oração. E também, meus amigos, para não me estender demais, né, eu queria homenagear os meus colegas, né? Uma coisa que a gente, durante esse tempo todo, se conheceu, a gente forma um grupo, né? E eu costumo brincar, a gente tem um grupo de oração abençoado nas quintas-feiras de manhã. E eu às vezes até cito, né, que a gente tem a nossa panelinha de oração de manhã. E esse termo é um termo que a gente soa mesmo, a panelinha, para um pouquinho, tem coisa aí, não entra aqui. Não, essa nossa panelinha, né, eu posso dizer que ela não tem tampa. E se o sujeito facilitar e chegar ali pertinho, ele puxa isso para dentro, né? Isso é verdade. Então, esse nosso grupo é um grupo que a gente se uniu mais, né? Está mais amoroso. E eu queria, só mais essa passagemzinha, convidar a igreja para ler comigo Gênesis 12, de 1 a 4. Gênesis 12, capítulo 1. Aqui diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão por lhe ordenar ao Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Eu gosto muito dessa passagem porque, de certa forma, eu levo isso para mim, porque nós temos que ter presente, e isso também nos foi ensinado exaustivamente, né, que a obra, quem faz é Deus. E Deus, como eu falei ainda há pouco, Deus não está preocupado se o sujeito pode mais ou pode menos, ou tem uma retórica maravilhosa que comove as pessoas. Deus, felizmente, né, Ele olha para o meu e para o coração de cada um de vocês. Se não fosse assim, eu sei o que aconteceria comigo. Então, isso é importante, né, a gente saber que Deus tudo pode, né? E eu pensei em homenagear uma pessoa que conviveu conosco esse tempo todo, porque, como eu falei, né, anteriormente, vocês vão me permitir uma brincadeirinha, né? Nós ficamos aqui quase 40 segundas-feiras. E esses dias eu vi uma coisa interessante, né? A gente sabe que para nós que vivemos com Deus não tem segunda-feira, terça-feira, domingo, são dias abençoados, mas essa pessoa comentou, né, que um determinado cientista descobriu que o dia do planeta Saturno, até que ele faça uma volta no Sol, demora 1340 horas. E aí alguém comentou, mas é o mesmo tempo que uma segunda-feira aqui na Terra, né? Então, a segunda-feira às vezes é um dia assim meio complicado. E nós sabíamos, né, nós víamos essas segundas-feiras sempre, né, com amor tudo, e a gente sabia, né, até porque nós temos
pastor que nos ensina isso, né? E sempre ia ter alguma coisa forte e tremenda nessa segunda-feira, né? Então mas também era forte e tremenda, às vezes a vontade de ficar em casa, botar um trapinho, né? E se atirar numa tela, ficar à vontade. Então, eu tive, assim, a graça, né? Deus me permitiu de várias vezes conversar com uma pessoa que fez um curso conosco, né? E essa pessoa, em todas as vezes que transmitia assim, um entusiasmo, né? De falando do grupo de crescimento que eu botei na minha casa, eu às vezes pensava, né? Quase que eu não venho, né? Então, essa pessoa, ela tem uma característica, né? Entre nós aqui, ela teve mais tempo para ser jovem, né? Ela tem um períodozinho de tempo que Deus permitiu para ela que ela seja mais jovem do que eu e mais jovem do que qualquer um de nós. Então eu queria convidar a irmã Síria, cadê a irmã Síria? A irmã Síria que viesse aqui, e queria pedir para a Mariana, para minha esposa, para entregar uma lembrancinha para ela. Irmãos, então assim, é isso, né? Eu agradeço a Deus, né, pela graça, pelo amor dele derramado nesses dias todos. Para nós foi um aprendizado muito grande e é só para que sirva, né, para mim, para cada um dos meus colegas, né? Esse nosso curso não termina, né? A gente passou, eu prefiro achar que foi um módulo, né? Onde foi assim despertado, né, alguma coisa no nosso coração, mas esse curso não termina, né? Não tem como a gente aprender tudo nesse tempo que nós passamos aqui. E mais uma vez eu agradeço, eu acredito no fundo do meu coração que isso me motiva e me alegra, né? Deus, Ele olha para o meu coração e o coração de cada um de vocês, né? Não é aquilo que nós já realizamos, ninguém vai se ensoberbecer. Ninguém vai ficar muito confiante daquilo que fez e muito menos confiar no seu braço. Eu peço que Deus continue nos acompanhando, que Ele faça aquilo que mais lhe agrada. E o que agrada a Deus é o nosso bem, né? A nossa felicidade. Então agradeço a todos pelo tempo, né, que Deus me permitiu. E como é grande essa congregação olhando daqui, meu